Fala galera, dando continuidade a Jesus recordado James Dunn, a gente vai continuar também a conversa sobre a tradição, né? A tradição do que seria o quê? A tradição eminentemente apostólica, contudo aquela que decorre também da tradição oral. Lembrando que o James Dunn, ele dá proeminência, né? Ele dá prevalência à tradição oralizada que decorre dos ditos de Jesus, tendo em vista que o estudo dessa obra tenta aproximar as fontes primárias, obviamente, à pessoa de Jesus e não aos apóstolos, como acontece com outras obras. Lembrando que quando a gente tem essa divergência na verdade ela é fundamental, tá? Se você faz o início de uma obra tentando buscar a fonte primária, o próprio apóstolo, todo o nexo, toda a estrutura argumentativa, todo o recurso historiográfico será também alterado. Porque necessariamente esses mesmos apóstolos deixaram sucessores, não necessariamente sucessores de uma construção teológica de autoridade, quase que uma autoridade episcopal. Não é essa a discussão. A discussão é quem foi que deixou determinado discípulo que escreveu determinada coisa. A gente não precisa falar, inclusive, aqui sobre escritura, sobre Bíblia, sobre o Novo Testamento. A gente pode falar também de Clemente Romano, Inácio de Antioquia, etc, etc, Orígenes. Por quê? Porque existe uma concepção, ou seja, um desenvolvimento quase que tardio, e aí sim é tardio, se você observar a fonte primária, desenvolvimento tardio de teologias tardias. Contudo, essas teologias, o nexo que a gente precisa trabalhar é se essas teologias elas remontam à tradição oral que decorre da fonte primária, que é Jesus Cristo. Isso daí é uma confusão que às vezes a gente tem alguns embates, né, no YouTube, que a gente observa, inclusive naquele debate que ocorreu com o Carlos Vailate e o José Eduardo, o padre José Eduardo, recomendo inclusive que vocês assistam esse debate, parte das confusões praticadas por ambos decorreu desse tipo de assimetria. O que ele fala aqui na página 292? Especificamente sobre o servo do centurião, que na verdade foi aquela cura que não necessitou da pessoa curada presencialmente na figura de Jesus Cristo, ou seja, a cura ocorreu de longe, que na verdade foi uma das construções de expansão da mensagem do Evangelho aos gentios. Essa cura do servo do centurião é debatida aqui na tradição oral pelo James Dunn, tá? Ele fala que eu sugeriria que temos aqui um bom exemplo de tradição oral, ou se preferir, de evangelistas escrevendo a história de um modo oral. Evangelistas escrevendo a história de um modo oral. Sem dúvida, essa era uma história que pertencia a várias comunidades da tradição de Jesus. Isso daí remonta também à construção do Evangelho que ele não nega, só que ele não coloca, enquanto uma fonte obrigatória também pela proeminência de Marcos sobre Mateus e Lucas, ele não coloca como uma fonte obrigatória, já que provavelmente a história oralizada, que foi depois colocada no papel, essa mesma história oralizada era contada entre discípulos, entre igrejas, entre apóstolos. Ou seja, era uma história corrente, normalizada. O ponto principal a que ele continua da história depende inteiramente da conversa central entre Jesus e o centurião. Então a conversa é o que interessa. O milagre é quase secundário, tá? Que é preservada com cuidado e precisão. Ou seja, o milagre é secundário. Porque a conversa entre Jesus e o centurião foi mantida com precisão. E aqui é bom a gente relembrar aquela definição de milagre, né? Os milagres eles eram até muito considerados banais porque atribuídos a personagens seculares, a imperadores. Então um milagre, para fins de definição da validade de uma mensagem, é quase que irrelevante. Óbvio que você faz a coleta desses milagres e insere os milagres na narrativa para validar a mensagem da narrativa e não o milagre em si. O milagre em si ele é considerado irrelevante, tá? Pelo menos no estudo aqui do Jesus histórico, por vários autores, tá? Não só James Dunn. Podemos deduzir que a história foi importante para a identidade dessas comunidades, ou quais comunidades? Aquelas que faziam a vinculação veiculação, na verdade, né? Ou seja, propagação dessa história oralizada. Especialmente pelo senso de respeito e abertura e aos gentios que a história apresenta. E aqui ele coloca na nota de rodapé as alegações do Jesus Seminar, né? E aqui ele coloca até que o Jesus Seminar trata a ideia do estudo da tradição oral enquanto até um estudo ingênuo, um estudo quase que amador. E isso daí é observado sim no Jesus Seminar de forma recorrente,
já que, a meu ver, eles não possuíam, na época do J.Z. Semler, um desenvolvimento coerente do que seria a transformação da tradição oral numa tradição escrita, já que eles tinham uma tendência, muito provavelmente induzida por questões ideológicas, de imaginar uma construção artificial da tradição escrita para formar a tradição oral, quase como fosse um complô, né? Uma conspiração de formação de credos, etc, etc. Felizmente, o John Dominic Crossan não vai por esse lado, mas outros vão. Outros do J.Z. Semler vão por esse caminho. Depois ele vai falar na página 301 sobre a moeda da viúva, de Marcos 12 e Lucas 21. Ele vai falar sobre os fragmentos vagamente conectados mencionados por Taylor e histórias fragmentárias que fazem a apreciação da tradição oral, né? E aqui ele coloca o seguinte: a cura da sogra de Pedro, ele menciona as passagens bíblicas, a purificação do leproso, a verdadeira família de Jesus, Marcos, Mateus, lembrando que a ideia da verdadeira família de Jesus é afastando, portanto, a proeminência da família consanguínea de Jesus, inclusive seus irmãos, que à época do ministério não eram crédulos da função ou então da própria mensagem de Jesus. Isso daí também implica Maria. Disso depois houve o desenvolvimento tardio da teologia tardia de que Maria foi apagada no Novo Testamento para que fosse engrandecida posteriormente nas revelações místicas, né, nas aparições, etc. Na verdade é um desenvolvimento quase que artificial. E aqui ele continua: por que as listas dos 12 apóstolos íntimos de Jesus variam tanto? Ele menciona aqui Marcos 3, Mateus 10, Lucas 6, presumivelmente, porque no processo de transmissão oral, então a gente já está falando aqui da fixação dos 12 enquanto produção oral, e não como uma produção, ou seja, um registro artificial escrito. Ele vai já pela formação dos 12 enquanto tradição oralizada. Presumivelmente porque o processo de transmissão oral surgiu na confusão sobre os nomes de um ou dois dos membros menos importantes do grupo. E aqui ele menciona a sequência de Marcos 12, Mateus 21, 22, Lucas 20, poderia ser relacionado oralmente, mas a extensão e consistência da ligação verbal sugere uma dependência principalmente literária de Mateus e Lucas de Marcos. Essa dependência, assumida então pelo James Dunn, e também por outros estudiosos também do J.Z. Semler, tá? A constância da ligação verbal entre os 3 relatos da alimentação dos 5.000, lá no milagre da multiplicação dos pães, provavelmente indica um processo de edição e não de recontagem. Mas a versão de João, ele menciona João 6, 1,15, onde quase as únicas ligações verbais são os números, custo, pães e peixes, participantes, cestas de fragmentos, certamente indica uma recontagem oral. Ou seja, a própria multiplicação enquanto milagre era corrente enquanto uma tradição oral, só que os números eram absolutamente irrelevantes. Eram irrelevantes na tradição oral, só que quando colocadas no papel, quando registradas, quando transformadas em tradição literária, provavelmente para serem lidas a outras igrejas, a outras comunidades, sentiu-se então a necessidade da vinculação numérica, ou seja, da especificação numérica, tendo em vista o absurdo, né? A multidão foi tão alimentada, toda a multidão foi tão alimentada com tão poucos pães, que era necessário então justificar esse milagre. A justificativa então foi por uma reconstrução literária. E aqui ele conclui que provavelmente a versão alternativa usada por Lucas pode muito bem indicar uma tradição transmitida oralmente independente da versão de Marcos e Mateus. Depois ele vai falar sobre a tradição do Pai Nosso, aquela tradição que eu recomendo que vocês confiram o vídeo do Joaquim Jeremias, que ele menciona a tradição do Pai Nosso também enquanto oração iniciática, ou seja, uma oração iniciada pós-batismo, repetida 3 vezes ao dia. E aqui ele fala aqui na página 319, como Jeremias argumentou, a explicação mais provável para as 2 versões do Pai Nosso são 2 padrões ligeiramente divergentes de oração litúrgica. Oração litúrgica, lembrando lá que a gente já está tratando de alguns temas litúrgicos aí dentro da própria Eucaristia. O James Dunn assume a ideia da Eucaristia junto com o Joaquim Jeremias. Se você pegar também a ideia da divergência da Eucaristia, trabalhada por Raymond Brown, né, que é um exegeta e teólogo católico, você vai perceber então que a inserção da liturgia era importantíssima, tá? Importantíssima
no primeiro século, porque você não conseguiria fixar a importância do método. Você não conseguiria fazer a fixação também da simbologia. Então, sem liturgia, não haveria provavelmente a disseminação de práticas que culminaram também na formulação teológica, exemplo da própria Eucaristia, e por que não depois na Trindade, etc. E aqui ele continua, ambas as versões, aquelas trabalhadas do Pai Nosso, mostrando sinais de adaptação litúrgica. Em Mateus temos um discurso mais reverente e uma frase de abertura mais prontamente dita em uníssono congregacional, ou seja, uma oração coletiva, individual mas coletiva, provavelmente dita 3 vezes ao dia, replicando, portanto, também o costume judaico. E os acréscimos no final, ele continua aqui, de cada metade da oração para elaborar a brevidade e possivelmente esclarecer a petição a qual o acréscimo foi feito. Em Lucas, temos particularmente a modificação para a oração diária, ou seja, cada dia. Dai-nos o nosso pão de cada dia. Porque a oração diária fazia parte da liturgia pessoal, daquela liturgia íntima, ou seja, de uma liturgia pós-iniciática, que decorria pós a conversão, que também era confirmada também pós-batismo. Ou seja, nós já temos a formulação corrente, concomitante na produção literária dos primeiros evangelhos, a consecução de ritos iniciáticos de confirmação da fé. Ou seja, quem não passou por determinados rituais não poderia ser chamado cristão por adoção da fé cristã. Ou então, por que não, o seguidor da seita do Nazareno, etc, etc. Ou seja, aquele que se identificava com a figura de Jesus Cristo. Por isso que autores como James Dunn assumem sim a formação de ritos eucarísticos já no primeiro século. Tá? E aqui ele continua que a probabilidade de uma transmissão oral em vez de literária é amplamente reconhecida, especialmente pela Didaquê 8.2, que é concluída na discussão. É muito provável que um escritor cristão tenha que copiar de qualquer fonte escrita para citar o Pai Nosso. É característico, aqui ele menciona depois, o Betts, é característico do material litúrgico em geral que a fixação textual ocorra em um estágio posterior na transmissão desses textos, o que é evidente, né? Você tem a fixação textual literária por decorrência da tradição oral, enquanto na fase oral a variabilidade dentro dos limites seja regra. Porque na tradição oral você oraliza por rememoração e você insere também questões pessoais. Você insere critérios pessoais. Você faz pequenas modificações também por influência cultural. Daí que a gente tem aquela discussão. O Pai Nosso do judeu helenizado, tornado cristão, era o mesmo do Pai Nosso do judeu da Judéia? Provavelmente não, né? Provavelmente não. E aqui ele conclui: nunca houve apenas um Pai Nosso original escrito. A tradição oral continuou a exercer uma influência sobre o texto escrito do Novo Testamento até tempos posteriores. Em Didaquê 8.3 é recomendado que a oração seja dita 3 vezes ao dia, uma boa prática judaica. Ou seja, relembrando aí também o estudo de Joaquim Jeremias. Lembrando também que o Pai Nosso ele é tão importante na formação de um credo iniciático e de continuidade da fé, ele é tão importante que ele foi depois transmutado enquanto oração obrigatória. Essa oração obrigatória confirmaria o que? A necessidade de orar o Pai Nosso 3 vezes ao dia, rememorando, portanto, as mensagens, ou então as palavras iniciais de Jesus Cristo, rememorando para dar continuidade, ou seja, aquilo que foi iniciado lá atrás, continuando com os cristãos. Por isso que, nos séculos posteriores, o desenvolvimento essencial de teologias, ou então de credos, ou de ritos eucarísticos, etc., etc., decorreram na ideia de continuidade, ou seja, aquilo que foi tomado inicialmente por Jesus Cristo, tornado depois um rito que deveria ser rememorado, que deveria ser continuado, ou então, no caso da missa sacrificial, reinstituído para a continuidade da mensagem. Lembrando que a ideia da missa sacrificial ela é trabalhada de forma muito recorrente por diversos da patrística, tá? E foi renegada, né? Foi negada, foi afastada somente na Reforma, por influência quase que uma visão docética do rito, né? A gente vai trabalhar isso em outro momento. Tá? Depois, concluindo, na página 321, ele coloca, resumindo, nossas descobertas com relação às tradições do ensinamento de Jesus estão de acordo com o que se refere às tradições narrativas. E aqui ele conclui, né? Não tem o desejo algum de negar a existência de um documento que, portanto, ele acredita, ele
Ele é crédulo com relação a um documento que, muito menos negar a prioridade marcana. Contudo, no caso do material que somos confrontados repetidamente com tradições dentro de diferentes materiais sinóticos, que estão claramente relacionados entre si, o mesmo ensino básico, e que vieram evidentemente lembrados, ou seja, rememorados e valorizados como ensinamentos de Jesus. Então, na verdade, ele dá proeminência à tradição oral. A tradição escrita no Evangelho enquanto registro decorria da tradição oral, de modo que a tradição oral depois ela foi colocada enquanto construção literária, provavelmente para ser lida às multidões, a igreja. Daí que a gente retorna àquela noção de que os documentos sinóticos não foram escritos para serem lidos, e sim para serem falados, ditados, proferidos. E aqui ele continua: isso poderia significar que essas tradições foram conhecidas pelos evangelistas não apenas por escrito, mas a partir da tradição viva da liturgia, vou repetir aqui, mas a partir da tradição viva da liturgia e da celebração comunitária do Jesus recordado. Então ele já acreditava sim que os evangelistas tinham contato com uma tradição litúrgica e celebração comunitária de Jesus recordado. Então, a meu ver, ele não afasta, ele não nega a criação, a formação da liturgia no primeiro século. Do contrário, ele reafirma a fixação litúrgica no primeiro século, enquanto necessária também para a rememoração da mensagem de Jesus. Não haveria continuidade da mensagem de Jesus sem a fixação litúrgica. E aqui a gente entra numa outra discussão, que eu vou falar em outro vídeo, sobre a importância absoluta, absurda do registro iconográfico de Jesus Cristo, da mensagem evangélica e, por que não, dos apóstolos e da própria mãe de Jesus, tornada mãe de Deus, Virgem Maria. Esses registros iconográficos são tão importantes que eles fazem a vinculação dessa liturgia do primeiro século concomitante à verificação dos evangelhos à continuidade da mensagem. A iconografia não seria, ou seja, na verdade, a continuidade da mensagem não seria possível sem a iconografia, tendo em vista que a tradição falada, oralizada, essencialmente oralizada, provavelmente seria perdida sem a fixação visual. Daí que a gente tem também depois que o afastamento iconográfico ocorrido no século XVI por influência da Reforma, por influência também das revoltas iconográficas da Reforma, decorreu do quê? Do crescimento da alfabetização. Ou seja, um grupo majoritário citadino alfabetizado, negando então a formação iconográfica, já que, uma vez alfabetizados, podiam fazer o escrutínio da literatura. Ocorre que, em 1500 anos, toda essa influência iconográfica serviu justamente de manutenção da história que foi tornada literária e que possibilitou depois a fixação de credos também literários, a exemplo do próprio Pai Nosso. Daí a importância da iconografia, só que isso a gente vai falar em outro vídeo, em outra oportunidade. Fico por aqui, grande abraço a todos, tudo de bom.